Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, está escrito assim: mas, ponde tudo à prova, retendes o que é bom. Ou seja, o apóstolo Paulo ele está dizendo que nós devemos examinar tudo e reter aquilo que é bom, aquilo que é honesto, aquilo que é verdadeiro, de acordo com os critérios que nós fazemos estudando a Bíblia Sagrada. Se fosse para você engolir qualquer coisa, ou se fosse para mim engolir qualquer coisa, por que Paulo, o apóstolo Paulo, o apóstolo tão pregado pelos pregadores, pelos irmãos, o homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, com 12 ou 13 cartas, por que o apóstolo Paulo está dizendo para examinar tudo? Se fosse para mim engolir qualquer coisa, para mim acreditar em qualquer coisa, acredito que jamais Deus permitiria que Paulo escrevesse essas palavras, mandando examinar tudo e reter aquilo que é bom. Se é para mim engolir tudo, por que Paulo mandou examinar tudo? Outra coisa é se fosse para você engolir qualquer coisa, porque o próprio Deus dá o dom para discernir os espíritos. Se é para engolir qualquer coisa, a pergunta é: por que Deus dá o dom para discernirmos os espíritos? Então, essas é as duas perguntas que ficam no ar. E aí, Deus ele permite alguns terem o dom de discernir os espíritos justamente para que a pessoa ela não venha a ser enganada por qualquer vento de doutrina, ou qualquer palavra, ou até mesmo qualquer pregação, ou profecia, ou visão, ou até mesmo revelação. Retende o que é bom. Isso é o cuidado que o apóstolo Paulo ele tem para com a igreja, para com os irmãos. Porque tem irmãos, tem até irmão que diz: qualquer pregação para mim eu aceito. Mas não é assim. Qualquer estudo eu gosto. Também não é assim. E aí você vê que essas pessoas elas são fáceis de serem ludibriadas, de serem enganadas, né? Esse é o maior problema. A alienação ela acontece quando você deixa de lado essa crítica bíblica, onde a própria Bíblia manda você examinar. Tem irmão que diz: quem cuida da igreja é Deus. Eles usam esse argumento solto, né? Um argumento solto, uma argumentação sem lógica, sem sentido. Quem cuida da igreja é Deus. Mas se Deus cuida da igreja, por que é que Ele não está cuidando dela pessoalmente? Me responda aí. Se Deus ele é quem cuida da igreja, por que Ele não está cuidando da igreja pessoalmente? Essa é mais uma pergunta que fica no ar para você responder. Claro, Deus
Ele cuida da igreja, sim. Ninguém discorda disso, mas só que Deus ele entregou a igreja na mão dos homens. Ele entregou na mão dos homens. Deus ele dirige a igreja? Dirige. Deus ele dirige a igreja. Só que Deus ele dirige a igreja de um modo indireto. Ele dirige através de nós. Agora esse nós é falho. Deus não é falho. Nós somos falhos. E se esse nós, eu, você, somos falhos, você não pode acreditar de imediato naquilo que eu falo. Você tem que examinar o que diz as Escrituras Sagradas. Do mesmo jeito, eu preciso examinar se aquilo que foi dito, foi falado, foi profetizado, foi revelado, foi dito. Eu tenho que analisar e fazer um critério. E aí eu vou mais além, porque tem irmãos que tudo que bota é internet, ele crê. E eu tenho falado bastante sobre isso. Tudo que bota no WhatsApp ele acredita. Na verdade uma Maria vai com as outras, né? Cadê o teu julgamento? Tua avaliação bíblica? Cadê o teu critério em saber se a verdade realmente está ali naquilo que foi dito, naquilo que foi falado, anunciado, pregado, revelado, profetizado? Deus ele deixou a igreja aqui na terra na liderança dos homens. E nós precisamos entender que os homens são dotados de falhas. Muitas das vezes o que se vê por aí afora são pessoas, irmãos, acreditando nas coisas de imediato. Na hora que a pessoa vê, ela não tem o cuidado de fazer uma análise bíblica e avaliar aquilo, se é de Deus, se não é, se tem alguma base bíblica que sustente aquela visão ou aquela revelação. E não é isso que o apóstolo Paulo ele nos ensina. O apóstolo Paulo ele diz para nós examinar tudo e reter o que é bom. Eu tenho visto comentários de pessoas dizerem que certos pastores, quando vão pregar, em vez de pregarem o que está escrito na revelação, a Bíblia Sagrada, eles começam a ludibriar o povo e dizer: acabou de baixar um anjo ali na porta, estou vendo ali 2 anjos, estou vendo um anjo chegou agora aqui no altar, acabou de colocar a mão no meu ombro. Então, meus irmãos, tanta aberração, tanta loucura que a Bíblia reprova esse tipo de coisa. Gente vendo anjo em todo lugar. E aí tudo isso é para atrair pessoas, porque as pessoas elas gostam desse tipo de movimento. Então essas pessoas facilmente elas são enganadas por essas falsas visões, essas falsas revelações, falsas profecias. Tem irmão que eu vejo que ele vai profetizar e aquela profecia do coração, ela não tem, como eu posso dizer, uma coisa desconexa. O cara começa a profetizar e aí ele esquece do que vai dizer, porque aquilo ali é a profecia do coração, não foi Deus que mandou. Ele se empolga. No final das contas, quando ele termina a profecia, ele nem disse a profecia toda, e ali ele se enganou, se enrolou,
quando você vai ver, não sai nada com nada. É uma profecia descontextualizada, que tem um começo, mas não tem um meio e nem tem um fim. Então são pessoas movidas, às vezes, pela emoção. Então que nós possamos reter o que é bom, como disse o apóstolo Paulo, provar e reter aquilo que é bom. No Evangelho na primeira epístola de João, capítulo 4, no verso 1, ele diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine. Então você vê mais uma vez a palavra examinar. Ele diz: examinem os espíritos para ver se eles procedem, se eles vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então fique com essa palavra, com essa reflexão, como vocês gostam de chamar, que vocês não caiam nesses engoldos que tem por aí, por esses ventos de doutrina que se tem visto aí pela internet.